Olá, queridos ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Almas Afins. Hoje trago para vocês uma história que vai mexer com suas emoções e fazer refletir sobre os limites do amor e da lealdade familiar. Preparem-se para uma narrativa que vai prender sua atenção do início ao fim. Sofia Varetenikova sempre teve orgulho de sua trajetória. Do alto de seu escritório com vista para o rio Moscova, ela revisava mais um contrato complexo enquanto as luzes da metrópole piscavam lá fora. 10 anos antes, havia chegado à capital com pouco mais que sonhos e uma mala surrada, vinda de uma pequena cidade no interior de Krasnodar. Começou do zero, fazendo pequenos serviços jurídicos, até conquistar a posição de advogada sênior em uma das maiores empresas do país. O sucesso não tinha sido presente, cada conquista foi suada, cada degrau subido com determinação. O telefone tocou justamente quando ela organizava os últimos detalhes para uma reunião crucial. Alô? Respondeu automaticamente, sem tirar os olhos dos papéis. A voz do outro lado da linha era abafada, tensa. Sônia, sou eu, Igor. Algo no tom do irmão a fez congelar. Temos um problema grave. A mamãe, ela está morrendo. Os médicos dizem que são questão de horas. Você precisa se despedir. O mundo pareceu parar. O coração de Sofia deu um salto, depois disparou como se quisesse sair do peito. 1000 perguntas atropelavam-se em sua mente enquanto as palavras saíam descontroladas. O que aconteceu? Quando? Como está ela? Um derrame fulminante. Desde ontem à noite na UTI. A voz de Igor falhou. Venha rápido, irmã. Ela pode não aguentar até você chegar. O relógio marcava 3 da tarde. Com um cálculo rápido, Sofia percebeu que se saísse naquele instante, ainda pegaria o último voo da noite. Estarei no primeiro avião, disse com firmeza, desligando antes que a emoção a dominasse. Os próximos 120 minutos foram um turbilhão, ligações cancelando compromissos, malas arrumadas às pressas, corrida contra o tempo até o aeroporto. A mente era um redemoinho de imagens, o rosto materno, os sorrisos que iluminavam sua infância, as rugas que contavam histórias de uma vida inteira. Seria aquela a última vez que veria aquele olhar carinhoso? No avião, a inquietação não lhe deu trégua. Tentava afastar os pensamentos sombrios, mas a imaginação teimava em pintar cenários terríveis. As 2 horas e meia de voo pareceram uma eternidade. Lembrou-se de quanto tempo fazia que não visitava a família, quase um ano. Sempre adiou, primeiro eram os prazos no trabalho, depois os projetos importantes, sempre anda a próxima vez. E agora, talvez, não houvesse mais próxima vez. O peso da culpa misturava-se ao medo. Ao desembarcar, Sofia não perdeu tempo. Um táxi a levou em velocidade máxima pelo trajeto tão familiar. O motorista, um homem de idade com olhos bondosos, notou seu estado. Algo errado, minha filha? Você está pálida como um lençol. Minha mãe está na UTI. Eles dizem que é o fim. Cada palavra doía como se arrancasse pedaços dela. Força, menina, foi tudo que o homem disse, acelerando ainda mais. Quando chegaram ao prédio onde cresceu, já era noite. Sofia pagou sem olhar o troco, pegou a bolsa e correu para o portão. Uma única pergunta martelava em sua cabeça: por que Igor não mencionou que a tinham levado para casa? Seria para que pudesse se despedir entre suas próprias paredes? As mãos tremiam enquanto digitava o código do interfone. Subiu os 4 lances de escada de 2 em 2 degraus, sem esperar pelo elevador. A campainha soou estridente no silêncio do corredor. Igor abriu a porta. Seu rosto não mostrava dor nem luto, apenas uma expressão estranha, quase culpada. Sônia, você veio rápido, murmurou, afastando-se para deixá-la entrar. Onde está a mamãe? Sofia entrou atropelando, jogando casaco e sapatos pelo caminho. Ela está melhor. Os médicos a liberaram. Igor hesitou, evitando seu olhar. Vem para a cozinha, está todo mundo lá. O coração batia descompassado enquanto ela seguia pelo corredor. 1000 possibilidades passavam por sua cabeça. Será que os médicos erraram? Será que ela melhorou milagrosamente? Ao entrar na cozinha, porém, o cenário a deixou paralisada. À mesa estavam seu pai, um homem desconhecido de terno impecável com uma pasta de documentos, e sua mãe.
completamente saudável, sem nenhum sinal de doença, tomando chá calmamente em sua xícara favorita, a de margaridas azuis. Mamãe, a voz de Sofia saiu como um sussurro rouco. Você está bem? A mãe corou levemente, mas recuperou a compostura rápido. Sofia, sente-se, querida. Temos assuntos importantes para tratar. Ela obedeceu mecanicamente, sentindo uma mistura explosiva de alívio, raiva e confusão crescendo dentro de si. O que está acontecendo aqui? Finalmente perguntou, olhando alternadamente para os pais. Seu irmão disse que você estava morrendo. Que teve um derrame. O pai tossiu, fazendo um gesto em direção ao estranho. Este é o Dr. Arnaldo, nosso notário. Temos uma questão familiar urgente para resolver. O homem cumprimentou com um aceno profissional, abrindo a pasta. Senhorita Varetenikova, é um prazer. Estávamos aguardando sua chegada para finalizarmos alguns documentos. Que documentos? Sofia sentiu o sangue ferver. Vocês me chamaram de Moscou dizendo que minha mãe estava morrendo. Por quê? O pai respondeu com voz cortante, pela sua maldita teimosia, ora. Você nunca vem quando a família precisa. Sempre tem uma desculpa, trabalho, projetos, reuniões. Agora era a única maneira. De que vocês estão falando? Ela insistiu, sentindo o chão desaparecer debaixo dos pés. Da seu apartamento em Moscou, é claro, o pai bateu a mão na mesa. Aquele que sua avó Tamara deixou para você. Está na hora de passá-lo para o Igor. Sofia sentiu como se levasse um soco no estômago. Aquele apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo havia sido seu porto seguro nos primeiros anos na capital, quando ainda dividia quartos alheios e contava cada moeda. Por que eu deveria fazer isso? Perguntou, a voz trêmula de contenção. Porque ele precisa mais que você. A mãe interferiu, com um tom que pretendia ser racional. O Igor tem família, 2 filhos, e vive espremido em um quarto e sala. Você está sozinha, pode muito bem continuar alugando. Sofia virou-se para o irmão, encostado na porta com um ar culpado, incapaz de encará-la. Então foi por isso que me fizeram passar por este inferno? Me obrigaram a cancelar tudo, voar 1000 quilômetros achando que perderia minha mãe, só por causa de um apartamento? O pai bateu a mão na mesa com força. E como mais poderíamos fazer? Você nunca aparece quando chamamos. Sempre tem uma desculpa. Agora é diferente, é uma questão de família. Assine esses papéis e não vai se arrepender. O notário, claramente incomodado, empurrou os documentos na direção dela. O contrato de doação já está pronto, senhorita. Precisamos apenas de sua assinatura. Sofia olhou para aquelas folhas como se fossem uma serpente prestes a picá-la. Lembranças inundaram sua mente, a chegada a Moscou com uma mala e 3.000 rublos no bolso, as noites em claro trabalhando para pagar a faculdade, a emoção ao receber o diploma que os pais nem se deram ao trabalho de ver, a alegria indescritível quando soube que a avó lhe deixará aquele apartamento. Vocês erraram feio, disse finalmente, levantando-se com uma calma que surpreendeu até ela mesma. O que você disse? O pai franziu a testa, ameaçador. Digo que vocês erraram feio, repetiu Sofia, e sua voz agora cortava o ar como uma lâmina. Vocês têm noção do que acabaram de fazer? Do que me fizeram passar nessas últimas horas? Não exagere, a mãe tentou minimizar. Foi só uma pequena mentira, pelo bem da família. Sofia sentiu o corpo tremer de fúria contida. Pelo bem da família? Vocês me fizeram acreditar que a pessoa que mais amo neste mundo estava morrendo. Sabem o que passei nessas horas? O desespero, a culpa por não ter vindo antes, o medo de não chegar a tempo? Assine os papéis e vamos encerrar isso, o pai cuspiu as palavras. Ou você quer mais problemas do que já tem? Sofia soltou uma risada amarga. Que problemas, pai? Sou advogada, lembra? E sei muito bem que vocês acabaram de cometer um crime. Artigo 159 do Código Penal, estelionato. Tentativa de apropriação indébita de bem alheio mediante fraude. O notário empalideceu, começando a juntar seus papéis com pressa. Acho melhor eu me retirar. Questões familiares devem ser resolvidas em particular. Fique onde está. A ordem de Sofia foi seca.
Ela olhou fixamente para os pais, depois para o irmão, que finalmente baixou os olhos. Esta conversa acabou. E se algum de vocês tentar novamente algo assim, juro que as consequências serão muito piores do que imaginam. Com um último olhar de desilusão, ela pegou sua bolsa e saiu, deixando para trás não apenas uma sala em silêncio, mas também os últimos resquícios de uma família que, naquele momento, havia perdido para sempre. Você também é cúmplice. A voz de Sofia cortou o ar como uma lâmina. Preparou os documentos sabendo da fraude. O homem empalideceu, afundando de volta na cadeira como se suas pernas tivessem perdido a força. Eu não sabia. Me disseram que era uma decisão voluntária. Basta. O pai ergueu-se com um movimento brusco, a cadeira rangendo sob seu peso. Você vai assinar esses papéis, queira ou não. Ele avançou um passo, a mão erguida em um gesto que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Mas Sofia interceptou seu pulso no ar com uma precisão cirúrgica, os dedos apertando até que ele estremeceu. Nem pense nisso, sussurrou ela, o tom tão gelado que queimava. Um movimento a mais, e a fraude se soma a uma denúncia por violência. A mãe saltou da cadeira, os olhos arregalados. Como você ousa falar assim com seu pai? Nós te criamos, te alimentamos, te vestimos e eu sou grata por isso, interrompeu Sofia, varrendo a família com um olhar lento, deliberado. Mas isso não lhes dá o direito de decidir por minha vida ou pelo que é meu. Ela fez uma pausa, cada palavra pesando como um veredicto. Esse apartamento pertence a mim por lei. E não pretendo abrir mão dele. Foi então que Igor, finalmente, encontrou coragem para falar. Sônia. Você entende, eu realmente preciso. Você tem filhos. Eu tenho filhos. Você tem trabalho. Eu tenho trabalho. Você tem esposa. Eu tenho carreira. Sofia enumerou com uma calma letal, os dedos marcando cada ponto no ar como se fossem facas. E onde, exatamente, minha vida se torna sua propriedade? Ela inclinou a cabeça, os olhos escuros como aço. Você alguma vez perguntou como sobrevivi esses 10 anos em Moscou? Quantas noites passei em claro, quantos empregos juntei para me sustentar? Que preço paguei por cada degrau que subi? O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar. Pego o voo da manhã, anunciou Sofia, pegando a bolsa com um movimento seco. E espero que esta seja a última vez que temos essa conversa. Para onde você vai? A mãe pareceu perder o fôlego, a voz trêmula. Você acabou de chegar. O hotel não ficarei sob o mesmo teto de quem tentou me trair e roubar, cortou Sofia, já na porta. Ela hesitou por um instante, então se virou, os olhos queimando com uma mistura de desdém e algo mais, algo que ela se recusava a nomear. E sim, vou apresentar queixa por fraude. Um dedo apontou para o notário, que recuou como se tivesse levado um tapa. Não contra vocês. Ainda sou sua filha. A ironia na voz era cortante. Mas contra ele. O homem engoliu em seco, as palavras presas na garganta enquanto Sofia saía, fechando a porta com um estrondo que ecoou como um ponto final. 5 anos depois, Sofia observava da varanda de sua casa de campo enquanto o marido, agachado na grama, fazia a filha de 3 anos explodir em risadas com um ataque fingido de urso. O telefone vibrou sobre a mesa de madeira, quebrando a paz do entardecer. Alô? Ela atendeu sem olhar a tela, os olhos ainda presos à cena diante dela, a luz dourada acariciando os cachos da menina, o sorriso do marido tão genuíno que doía. Sônia, é a mamãe. A voz do outro lado da linha tremia, carregada de uma culpa que o tempo não havia apagado. Sofia suspirou, os dedos apertando o aparelho com mais força do que o necessário. Depois daquele dia, os laços haviam se desfeito como fios podres. Ela cumpriu a ameaça, o notário perdeu a licença, humilhado em processos públicos. Os pais e o irmão tentaram ligar nos primeiros meses, mas ela bloqueou os números, respondendo apenas com mensagens curtas nos aniversários, estou bem, em como se bastasse para fechar a ferida. Oi, mãe. Como você está, Lenocha? A pergunta saía entrecortada, como se cada sílaba custasse um esforço sobre-humano. Bem. Ela está crescendo. Sofia não se deu ao trabalho de esconder a frieza. Do outro lado, um suspiro abafado. Sônia. Nós. Seu pai e eu gostaríamos de vê-la.
de conhecer a neta. Ela permaneceu em silêncio, observando a filha correndo em círculos enquanto o marido, deitado na grama, fingia ser um monstro adormecido. Para quê, mãe? A pergunta saiu antes que pudesse freá-la. Para pedir algo mais? Não, soneca. A voz da mãe quebrou. Nós nos arrependemos tanto. Seu pai está doente. Cada dia pior. Ele quer ver a neta, se reconciliar contigo antes que seja tarde. Algo dentro de Sofia se contraiu. Por mais que tentasse, a raiva não conseguia erradicar completamente o amor, aquele amor teimoso, arraigado nas memórias de infância, o pai ensinando-a a andar de bicicleta, a mãe espremendo suco de laranja para ela tomar antes da escola, as viagens de verão com a família inteira apertada no carro. E o Igor? Divorciou-se há 1 ano, respondeu a mãe, resignada. Mora conosco. As crianças ficaram com a ex-mulher. Sofia soltou uma risada seca. Interessante. Para quem vocês queriam a meu apartamento em Moscou, hein? Tudo desmoronou, Sônia. A mãe parecia menor do que nunca. Venham daqui a 2 semanas, disse Sofia, finalmente. Mando o dinheiro para as passagens. Sério? A esperança na voz da mãe era quase insuportável. Sim. Mas com condições. Ela não deu espaço para interrupções. Nenhuma palavra sobre o passado. Nenhum pedido. Vocês vêm como convidados. Nada mais. Claro, soneca, claro. A mãe aceitou com uma pressa que beirava o desespero. Entendemos tudo. Quando desligou, Sofia ficou imóvel por um longo momento, os dedos ainda apertando o telefone. Depois, levantou-se e caminhou até o marido e a filha, agora construindo um castelo de areia com uma seriedade cômica. Quem era? Minha mãe. Ela se ajoelhou ao lado deles, ajudando a menina a firmar uma torre torta. Eles querem vir. O marido franziu a testa, lembrando-se da história que Sofia lhe contará nos primeiros meses de namoro, a traição, a tentativa de roubo, os anos de silêncio. Tem certeza? Sim. Sofia assentiu, os olhos fixos na filha, que agora enterrava os dedos na areia com uma concentração absoluta. Acho que eles mudaram. E a Lena merece conhecer os avós. Mamãe, quem vai vir? A menina levantou o rosto, os olhos curiosos como os de um filhote. Sua avó e seu avô, Sônico. Sofia afagou os cachos dourados da filha. Eles querem te conhecer. Eles são legais? A pergunta foi séria, quase profissional. Sofia hesitou, revivendo em segundos as memórias que doíam e aquelas que aqueciam. O pai ensinando-a a jogar xadrez. A mãe tricotando cachecóis que ela nunca usava, mas guardava até hoje. Os erros, as risadas, as brigas estúpidas. Sim, Milaia. São bons. Ela sorriu, embora soubesse que a verdade fosse mais complicada. Às vezes, os adultos fazem coisas bobas. Mas isso não significa que não amem a gente. 2 semanas depois, Sofia esperava na estação, os olhos procurando entre a multidão os rostos que há anos evitava. Quando os viu, sentiu o peito apertar. O pai estava irreconhecível. Magro, curvado, como se os anos tivessem lhe roubado não só a saúde, mas a própria estatura. A mãe, embora mais preservada, tinha olheiras profundas e um tremor nas mãos que não existia antes. Sônia. O pai estendeu os braços, e, depois de um segundo de hesitação, ela permitiu que a abraçasse. Oi, papai. Em casa, o marido e a filha os esperavam. Para surpresa de Sofia, Lena, geralmente tímida com estranhos, correu para o avô em menos de 1 hora, exibindo sua coleção de carrinhos com um orgulho que derreteu até o gelo mais antigo. À noite, quando a menina dormia e o marido discretamente se retirou, o pai quebrou o silêncio. Sônia, eu sei que você pediu para não falarmos disso, mas preciso dizer, perdoa-nos. Estávamos errados. Ele levantou a mão quando ela abriu a boca para protestar. Sempre achei que sabia o que era melhor para vocês. Que tinha o direito de decidir suas vidas. Sua voz falhou. Mas eu estava enganado. Você construiu tudo sozinha. E fez melhor do que jamais sonhamos. A mãe chorava em silêncio ao lado.
Temos tanto orgulho de você, Soneca. As lágrimas escorriam sem controle. E tanta dor por ter perdido 5 anos da sua vida. Seu casamento. O nascimento da Lena. Sofia sentiu a garganta fechar. Isso ficou no passado. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. O importante é que estamos juntos agora. O pai hesitou, então perguntou, como se temesse a resposta, e o apartamento de Moscou? Você vende? Ela tensionou, mas ele apressou-se em acrescentar, não é por isso, juro. Só, curiosidade. Sofia relaxou os ombros e sorriu. Não. Alugo. O dinheiro vai para um fundo de educação da Lena. Ela observou a reação deles. Quando ela crescer, poderá estudar onde quiser. O pai balançou a cabeça, entre admiração e algo que parecia vergonha. Sempre pensando à frente. Isso você pegou de mim? E as aulas de xadrez, lembra? Ele riu, um som rouco, quase esquecido. Como poderia esquecer? Conversaram até tarde, o passado e o presente se entrelaçando sem peso. Quando os pais finalmente se retiraram para o quarto de hóspedes, Sofia saiu para a varanda, buscando o ar fresco da noite. O marido a encontrou pouco depois, envolvendo seus ombros com os braços. Tudo bem? Sim. Ela se aninhou contra ele, observando as estrelas. Sabe, percebi uma coisa. O quê? Eles não mudaram. Sofia riu baixinho. Seguem os mesmos, com seus defeitos, suas fraquezas, suas teimosias. Ela virou o rosto para encará-lo. Mas eu mudei. Não tenho mais medo de decepcioná-los. Não preciso da aprovação deles. Não dependo mais do que pensam. Um suspiro. E é por isso que posso perdoá-los. O marido a beijou na têmpora. Eles te amam. Eu sei. Sofia fechou os olhos, ouvindo o vento nas árvores. E eu também. Mas agora. Ela sorriu. Agora, é nos meus termos. Eles achavam que me tirariam o apartamento, mas no fim ganhei algo muito maior, a liberdade. Liberdade das expectativas deles, da obrigação sufocante, da culpa que me acompanhava como uma sombra. O marido a beijou novamente na têmpora, como se selasse aquela verdade. Eles erraram feio, não foi? Sofia riu, lembrando das palavras que havia lançado 5 anos antes, cheias de amargura e determinação. Erraram, mas até por isso sou grata. Porque foi o empurrão que precisei. Sobre o jardim, as estrelas brilhavam em silêncio. Ao longe, o latido de um cachorro vizinho cortava a noite, enquanto dentro de casa a filha pequena dormia, tranquila. A vida seguia, teimosa e generosa, e apesar de tudo, ou talvez justamente por tudo, havia mais luz do que escuridão. Mais paz do que ruído. Mais motivos para sorrir do que para chorar. E Sofia, pela primeira vez em muito tempo, acreditava nisso.